Certa vez, em um pronunciamento, o Rebbe elaborou sobre o assunto da evolução da tefilá, da reza, no judaísmo. Nós sabemos que originalmente nós tínhamos as oferendas que eram trazidas de forma diária e contínua no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Com a destruição do Beit HaMikdash, com a ausência dos korbanot, das oferendas e sacrifícios, então foi instituído pelos nossos sábios, pelos chamados homens do Grande Sinédrio, isso há cerca de 2000 anos atrás, um pouco mais. Eles instituíram as orações, e essas orações acabariam servindo de substitutivo às oferendas que eram trazidas no templo, ou seja, na impossibilidade de trazer essas oferendas, de ofertar esses sacrifícios em cada uma das ocasiões quando eram trazidas. Então foram fixados nesses mesmos horários rezas, orações que nós fazemos. E essas orações, o texto delas foi evoluindo, sendo elaborado pelos nossos grandes sábios, mestres, inclusive baseado até em segredos cabalísticos, etc. Mas originalmente o que nós tínhamos como uma mitzvah, e nós temos ainda até hoje como uma mitzvah da Torá, como um preceito bíblico, é a recitação do Shema Israel, de manhã e de noite. Isso é uma mitzvah da Torá, um preceito bíblico que mesmo na época do Beit HaMikdash também vigorava, ou seja, quando eles traziam as oferendas no templo, etc. Então não havia toda a reza extensa como nós temos hoje em dia, não havia o Sidur, o livro de orações, havia apenas a mitzvah de recitar o Shema, né? E o Rebbe nos explica que em tempos anteriores, quando os Yehudim estavam ainda mais próximos da outorga da Torá, quando eles estavam todos instalados na Terra Santa, ou quando havia o Beit HaMikdash estabelecido, o templo sagrado, onde no templo sagrado nós víamos milagres contínuos e se via, por assim dizer, divindade a olho nu. Então, naquela época, para uma pessoa se conectar a Deus, para a pessoa se vincular ao Criador, bastava apenas a leitura do Shema, os 3 parágrafos do Shema Israel. Isso já era suficiente para a pessoa, por assim dizer, renovar o seu contato com o divino, para a pessoa aprofundar o seu vínculo com Deus. Então, bastava o cumprimento dessa mitzvah da Torá de ler e recitar o Shema Israel. Então, isso era suficiente. Alguns dizem que até era bastante apenas a recitação do versículo inicial do Shema, etc. Porém, nas gerações posteriores, quando em termos espirituais houve uma decadência e nós fomos nos tornando mais enfraquecidos, quando os nossos sábios viram que essa inspiração, esse vínculo, essa ligação com Deus, a pessoa não consegue chegar tão rápido, instantaneamente, apenas de cara, indo recitar o Shema Israel. Então eles instituíram as bênçãos do Shema, bênçãos que antecedem e que seguem a recitação do Shema, ou seja, tornaram esse rito mais elaborado, com uma introdução e com uma sequência, ou seja, que havia não só o Shema, mas para como fixar, enraizar no nosso coração, na nossa mente, a consciência de todos esses conceitos que estão no Shema. Então, que ele fosse precedido, que a recitação do Shema fosse precedida por bênçãos e fosse seguida também por outras bênçãos. Porém, ele nos fala que mais tarde viram que apenas essas bênçãos do Shema ainda não eram suficientes para criar o clima, preparar o espírito da pessoa ou habilitá-la a chegar a esse nível de consciência divina que a pessoa tem que chegar e vincular-se na hora do Shema Israel. Então, mais tarde, foi instituído também o Psukei de Zimra, toda aquela bateria de salmos e de versículos que são ditos antes de chegar até nas bênçãos do Shema, como preparando a pessoa, ou seja, cada vez se tornava mais difícil a pessoa entrar de cara, por assim chamar, por assim dizer, na espiritualidade. Era necessário um preparativo prévio, anterior, ou seja, a pessoa ir se concentrando para ir se desvinculando primeiro do plano corpóreo, físico, do campo material, e para isso era necessário um processo, e daí foram surgindo, assim explica o Rebbe, os Psukei de Zimra, todos esses versículos
e salmos de louvor a Deus, posteriormente as bênçãos do Shema, para então chegar no Shema Israel, etc. Mas o Rebbe nos fala que o objetivo de tudo, no final das contas, é o Shema Israel, a pessoa chegar à conscientização da unicidade de Deus. E não só que Deus é um e único, mas conforme explicado na Hassidut, que a única existência real, verdadeira e absoluta é a divindade. A única existência autônoma que nada, de nada e de ninguém depende é apenas e tão somente Deus. Isso significa a unicidade de Deus. Então esse é o objetivo primordial da pessoa, se conscientizar disso. E como nós chegamos a isso? Através da reza em todos os seus trechos e todas as suas passagens. E o objetivo da reza é nos levar a essa conscientização, ou seja, envolver o nosso intelecto nessa meditação e com isso produzir um efeito de elevação na nossa alma divina, mas também envolver e contagiar até a alma animal, ou seja, até nossa lógica, até o nosso intelecto humano, etc., estar consciente dessa ideia da unicidade de Deus, da grandeza de Deus. Portanto, para a pessoa chegar na recitação do Shema e dizer o versículo Hashem Elokeinu Hashem Echad, Deus é uno, único, a unicidade de Deus é única e plena, etc. Isso requer todo o preparativo anterior, que isso exige também um esforço por parte da pessoa de meditar e refletir no conteúdo prévio da reza, como nós falamos, versículos de louvores, nas bênçãos do Shema e etc. Então, tudo isso é um processo que deve nos levar a uma inspiração e uma conscientização para que quando a gente chegue na recitação do Shema Israel, a gente esteja de fato preparado para não só recitar isso, mas para absorver essa ideia profundamente na nossa mente e no nosso coração, e esse é o objetivo da reza, da oração em todas as suas etapas.